Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória. Testando som. 2. Testando som. 2. Graças a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Vamos iniciar o trabalho do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, estamos em Tua presença nesta noite, Senhor. Estamos aqui para bendizer e exaltar o Teu santo nome. Ó Pai, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui para aprender a Tua palavra, Senhor. Abençoe os Teus servos, ó Deus, que vieram nesta noite, Senhor. Abençoe os Deus amados que estão por vir. Ó Deus, abençoe também os que estão assistindo essa mensagem, ó Deus, através dos canais da igreja. Pai Santo, Pai Bendito, continue fortalecendo e dando graça à Tua igreja, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Abra a Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Glória a Deus. Filipenses 1. Glória a Jesus. Filipenses 1. Deixa eu só. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, que diz assim: Eu, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos, que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes dê graça e paz. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Jesus Cristo voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação das boas novas. Versículo 8. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transbordem cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. 12. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas.
Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada, e isso me alegra. E continuarei a me alegrar, pois sei que, com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Verso 21. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas, se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. 26. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que ele tem feito por meu intermédio. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Amém? Graças a Deus. Lidiane, escuta um pouco no YouTube e vê se a captação tá boa aqui. Tá ouvindo? Tá boa? Não, mas tá bom? Tá bom o áudio aí? Ah, tá. Não, delay é normal ter. É porque esse aqui é meu microfone para gravar minhas aulas. E ele capta, daqui ele tá captando perfeitamente, ó. Daqui ele capta. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos lá. Irmãos, nós estudamos terça-feira passada sobre a carta de Paulo a Filemon. E hoje nós vamos estudar sobre a carta de Paulo aos Filipenses. O presbítero Manuel fez uma sugestão e aproveitando que a escola bíblica está tratando sobre Paulo, né? Então é um reforço a mais a gente trazer estudo sobre Paulo, porque a gente vai passar 3 meses estudando sobre ele, e aí a gente estuda juntamente, estuda com as cartas, e aí fica mais interessante, né? Então, irmãos, essa carta aos Filipenses, ela é uma carta que, o que acontece? Ela também é a carta da prisão, uma das cartas da prisão. As cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Filemon, todas essas cartas.
Colossenses, Efésios, Filemão e Filipenses são as cartas da prisão. Da primeira prisão de Paulo em Roma, em que ele fica numa espécie de regime, prisão domiciliar, né? Ele tem uma flexibilidade maior de poder receber pessoas e ali vai. E aí ele escreve essa carta. E essa carta Paulo é o autor, isso é fato, isso é bem passivo, né? A carta de Paulo, Filipenses, Paulo é o autor, e a datação dela é em torno de 61 a 62 depois de Cristo. Essa é a datação da carta de Paulo. Então, o que acontece? A gente vê que evidências de que Paulo escreve essa carta lá de Roma é que ele cita três coisas. Primeiro, foram escritas da prisão de Roma, como eu já falei, onde ele passou mais tempo em cativeiro. E segundo, em Filipenses 1, verso 13, ele cita a guarda pretoriana ou pretório. E terceiro, em Filipenses 4, 22, ele envia saudações dos da casa de César, todos os que faziam parte das lides domésticas do imperador. Paulo fica preso em Roma nessa primeira reclusão, cerca de 2 anos aproximadamente, entre 60 e 62 depois de Cristo. E ele já escreve essa carta aos Filipenses, provavelmente no final do ano 61 depois de Cristo, é que ele escreve essa carta. Então, Paulo ele esteve preso 3 vezes. Em Filipos, em Jerusalém, em Cesareia e finalmente em Roma, né? Em Roma, nesta última em 2 etapas. Primeira etapa, 2 anos aproximadamente, mas na segunda etapa de Roma, aí já foi para sua morte. Em que 2 Timóteo capítulo 4, ele fala que ele sentia frio, ele diz que foi abandonado, ele estava sozinho, ninguém estava ali com ele, nem nada. Então ele já sente que ele está próximo da sua partida. Então o que acontece? Aí a mensagem do evangelho, ela chega na cidade de Filipos, na Macedônia, e o interessante é que era uma porta, pela primeira vez o evangelho chega na cidade da Europa, chega no continente europeu. Paulo, ele arquiteta, ele organiza para ir para a Ásia, e Deus muda o curso, e aí ele se instala, ele funda essa igreja, né, lá na cidade da Macedônia, lá em Filipos, em homenagem a Filipe o Grande, o pai do Alexandre, né? Filipe o Macedônio, pai do Alexandre Grande. Então, era uma cidade altamente estratégica. Era considerada pelos estudiosos uma pequena Roma. Tudo o que acontecia em Roma se reproduzia em Filipos. Era uma colônia romana. Era um lugar de grande destaque. E aí você vê Paulo... A gente sempre vê que Paulo ele usa as estratégias, ele usa os locais com maior facilidade de propagação do evangelho. Então, provavelmente ele aprendeu isso com Jesus, né? Que Jesus ele sobe no barco lá e aí ele faz o quê? Ou então no monte, ele faz com que o som seja amplificado e se propague. E Paulo ele vai para lugares estratégicos, lugares de muito círculo, de muito movimento, em que pessoas que ouviriam o evangelho ali poderiam levar para outros lugares. Então, o que acontece? Aí esse evangelho chega como lá? Aí a gente vê em Atos 16. É por isso que eu até pensei em trazer Atos antes, porque a gente vê a obra missionária sendo desenvolvida. Aí a carta já é um pouco mais, um complemento ao outro. Então a gente vai ter que, provavelmente não, a gente vai ter que estudar Atos, depois que a gente estudar as cartas paulinas, ou então nesse intervalo a gente estude Atos dos Apóstolos,
para a gente poder entender um pouco. Então, em Atos 16, do 10 ao 34, o evangelho chega até Filipos. E aí o que acontece? Primeiro, quem se converte? Lídia, uma vendedora, era uma mulher que empresária, que trabalhava com púrpura, era uma mulher abençoada, e aí ela se converte, aí não somente ela, mas toda a sua casa, e toda a sua casa é batizada, e aí a sua casa se transforma na sede da primeira igreja na Europa. Olha só que interessante. A primeira igreja, a primeira na Europa, é na casa de Lídia, a vendedora de púrpura. Então, o que acontece? Ela abre o coração para o evangelho, e o evangelho entra ali naquela casa. Segundo, você se lembra daquela jovem que ela foi liberta aquela jovem que estava possuída pelo espírito de adivinhação. E aí Paulo repreende o espírito maligno na vida daquela menina, e aí ela se converte. Só que aí o que acontece? Ela se converte, e aí Paulo e Silas vão presos, porque as pessoas usavam aquela menina endemoniada para poder ganhar dinheiro. E aí eles falam assim, poxa, cessou toda a nossa fonte de lucro, então vamos fazer o seguinte, vamos prender esses homens, vamos colocar eles no cárcere. Só que é interessante que parece que as coisas assim vão dando tudo errado e parece que Deus perde o controle das coisas, né? Mas Deus, ele está trabalhando, Deus está encaminhando para que daquela forma chegasse o evangelho até o carcereiro. E aí a gente vê aquele versículo, aquela passagem bem tradicional, que Paulo e Silas começam a cantar e orar. E aí, primeiro, a gente vê o milagre físico, que é o terremoto. A gente vê o milagre moral, quando o carcereiro diz, todos nós estamos aqui. Então, e o milagre espiritual é que Deus muda a vida dele, a conversão do carcereiro desemboca na salvação de toda a sua família, em Atos 16, 33. Aí, mas o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí ele crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E aí, em Atos 16, 33, ele e toda a sua casa é batizada. Então você vê que o evangelho já chega em Filipos, não somente ganhando pessoas, mas famílias inteiras. Famílias inteiras vão sendo convertidas ao evangelho de nosso Senhor. E o que é interessante, que fazendo uma pesquisa sobre esse estudo, diz assim, que o evangelho, ele alcança famílias, né? E o evangelho, ele vem para todo tipo de pessoa. Deus salva na cidade de Filipos 3 raças diferentes. Lídia era asiática, da cidade de Tiatira. A jovem escrava era grega e o carcereiro era romano. A igreja de Filipos era multicultural e multirracial. Então a igreja, ela tem que ser desta forma. Não pode haver segregação racial, não pode haver segregação multicultural, nem nada desse tipo. O evangelho é para todos. Paulo, ele cita em Timóteo que ele ora para que o evangelho, que todos cheguem ao pleno conhecimento do evangelho. Então, que todos cheguem ao conhecimento do evangelho. Então, o que acontece? Aí ele salva 3 raças diferentes. Agora ele salva 3 classes, lá em Filipos, 3 classes sociais. Olha só, não tem só 3 nacionalidades diferentes, mas 3 classes sociais. Lídia era uma empresária bem-sucedida, uma mercadora, comerciante de púrpura, uma das mercadorias mais caras do mundo antigo. Então, uma mulher rica se converte ao evangelho. A jovem possessa era uma escrava.
e perante a lei não era uma pessoa, mas uma ferramenta viva, um objeto, digamos assim. E o carcereiro era um cidadão romano, um membro da forte classe média romana que se ocupava dos serviços civis. Nessas três pessoas estavam representadas a classe alta, a classe média e a classe pobre da sociedade de Filipos. Olha que coisa interessante. Aqui nós estamos tratando, assim, primeiramente do contexto, nós estamos nos situando para a gente poder entrar mais profundamente aqui. Então, olha só, salvou pessoas de nacionalidades diferentes, salvou pessoas de classes sociais diferentes. Agora ele salva pessoas de culturas religiosas diferentes. Lídia era prosélita, uma gentia que vivia a cultura religiosa piedosa dos judeus. A escrava vivia no misticismo mais tosco, comprometida com demônios e possessa. E o carcereiro acreditava que César era o Senhor. Então César era um título nobre do imperador. Então, os Césares romanos. Então você veja só, Lídia era uma seguidora do judaísmo. O proselitismo é você fazer as seitas que geralmente faz o proselitismo, né? Assim, de você pescar no aquário dos outros, você fazer aqueles discípulos. E aí ela vivia na cultura judaica. E aí a escrava no misticismo, no ocultismo, e o carcereiro acreditava que César era o Senhor. Então, olha que coisa interessante. Jesus salva nacionalidades diferentes, classes sociais diferentes e pessoas de religiões diferentes. Olha só a abrangência da graça de Deus, da salvação de Deus. Ela não é só para uma meia dúzia de eleitos, escolhidos, ou não. É de todos quantos se arrependem e creem no Evangelho. Todos quantos querem, né, servir a Jesus. Aí ele escreve o propósito, ele tinha em mente agradecer à igreja de Filipos por sua generosidade. Essa é uma carta de gratidão Essa é uma carta de gratidão à igreja pelo seu envolvimento com o velho apóstolo em suas necessidades. Essa igreja foi a única que se associou a Paulo desde o início para sustentá-la. Enquanto Paulo esteve em Tessalônica, eles enviaram sustento para ele 2 vezes. Enquanto Paulo esteve em Corinto, a igreja de Filipos o socorreu financeiramente. Quando Paulo foi para Jerusalém, depois da sua 3ª viagem missionária, aquela igreja levantou ofertas generosas e sacrificiais para atender os pobres da Judéia. Quando Paulo esteve preso em Roma, a igreja de Filipos enviou a ele Epafrodito com doações para lhe prestar assistência na prisão. Então, era uma igreja, não era boa financeiramente, mas era uma igreja extremamente com o coração aberto. Então, a carta aos Filipenses, você não vê repreensões, mas você vê o quê? Uma alegria. Paulo se alegrando o tempo inteiro com os crentes de Filipos, a igreja que estava na cidade de Filipos. Vamos ler aqui, ó. Filipenses 4,15. Quem pode ler para nós aí? Filipenses 4,15. Vamos ver, olha só. 4,15, 4,16. 4,15, 4,16. Quem encontrou pode ler.
se não vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandaram. Olha só. Então você, veja só. Lê o 17 também. Mas procuro fruto que aumente a vossa. Olha só, então você veja só aqui, né? Vocês foram 15. Vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando eu lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Então ele fala assim, ó, não digo por isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. Então você veja só como a igreja de Filipos era uma igreja amorosa, atuante, que respeitava o apóstolo Paulo, tinha o apóstolo em grande estima. E Paulo ele está o tempo inteiro se alegrando com esta situação. É muito interessante. Eu aprendi com um pastor que ele falava bem assim, a igreja se faz com a promessa dos ricos e o dinheiro dos pobres. Então você veja só, os mais humildes, os de menor condição financeira, são os que, claro, tem muitas pessoas que têm posses, que são muito generosas, que são muito, sim, dão ofertas e constrói igrejas, tem, claro, isso existe, isso é fato. A gente não pode negar isso, mas você pode ver que os mais humildes são os que mais contribuem de acordo com a possibilidade de cada um deles. Porque entende mais, né? Está na mesma situação daquele que está em situação diferente, de situação difícil, aí compreende até está no mesmo barco, né? Mas assim, uma igreja que não era tão rica financeiramente e estava lá, ó, comparecendo, ajudando, ofertando. Era uma igreja que ajudou muito o apóstolo. E vamos lá que agora, Filipenses capítulo 1, aí a gente vai do versículo 3 ao 11, mas aí a gente vai separar em alguns blocos aqui. Versículo do 1 ao 3. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. Espera aí. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos, que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhe dê graça e paz. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Então, a gente para aqui no versículo 3. Você vê que ele relata que ele é prisioneiro de Cristo Jesus, e ele começa a carta aos Filipenses do mesmo jeito de Filemon, e ele fala assim, graça e paz. Como eu disse terça passada, graça porque é a fonte de todo bem, e a paz porque é a paz com Deus que a gente tem por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz assim, todas as vezes que penso em vocês, dou graças ao meu Deus. Então, é uma recordação cheia de gratidão. Em primeiro lugar, recordações trazem gratidões. Há recordações que ferem o coração, abatem o espírito e provocam grande dor. Há reminiscências amargas, lembranças dolorosas. Há memórias que só trazem à tona desesperança. No entanto, quando Paulo volta ao passado e se lembra da igreja de Filipos, seu peito enche-se de doçura
a sua alma inundada de grande gratidão. Então ele faz uma volta ao passado e ele se lembra da igreja na hora de escrever essa carta. Ele está inspirado pelo Espírito Santo, mas também com as memórias circulando o seu pensamento, as memórias vindo à tona. Ele está escrevendo ali e ele lembrando, nossa, naquela situação, os irmãos me mandaram contribuição, os irmãos oraram por mim, os irmãos se estenderam a mão, nossa, Lídia abriu a porta, ela aceitou a Cristo e a gente começou o trabalho. Então, nossa, você se lembra aquela endemoniada que ela se converteu. Então ele vai trazendo à memória todas essas coisas. E a Bíblia fala assim, né? Quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. E a gente tem uma facilidade muito grande de trazer à memória aquilo que nos machuca, que nos fere. A gente muitas vezes volta no passado só para se lembrar de coisas que foram desagradáveis. E como resolver isso? Precisamos ser curados pelo Espírito Santo de Deus, ser curados na alma, para que sejamos pessoas alegres, felizes, para que o passado não cause mais nenhum constrangimento, nenhuma... Porque assim, a cura, como que ela funciona? Você é curado, mas você vai se lembrar daquela ferida. Mas quando você se lembrar daquela ferida, ela não vai te causar dor, ela não vai te causar tristeza, ela não vai causar constrangimento. Aí você vai saber que verdadeiramente Cristo te curou. Mas para Cristo curar essas coisas do passado, é necessário nós darmos lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar. Para o Espírito Santo de Deus fazer uma limpeza, fazer um tratamento em nossas vidas. Se não fizermos isso, não tem como sermos sarados. E aí ele traz a memória. Ele se lembra. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a Deus. Ele não ora, oh Jesus, toda vez que eu oro por essa igreja, ou tribulação. Não. Ele ora e fala, meu Deus, quando eu penso em vocês, glória a Deus. Graças dou. E aí, essas recordações produzem glória ao nome de Deus. Paulo não está grato apenas pelo que recorda, mas glorifica a Deus por tudo aquilo que vem à sua memória. Ele dá graças a Deus. Certamente Paulo se lembra de como Deus abriu o coração de Lídia, como abriu o seu lar para acolher os obreiros. Certamente vem à mente de Paulo como Deus abriu as portas da prisão. Então, em Filipos, Paulo vê a mão poderosa de Deus trabalhando na igreja e por intermédio dela. Eu conheço pastores que não são do nosso ministério, tá? São de outros lugares e tal, que quando pastoreavam, sempre que vinham falar da igreja, fulano é atribulado, fulano é canseira, fulano não sei o que lá, e fulano, meu Deus do céu, misericórdia, e que misericórdia. É claro que dirigir igreja não é uma tarefa simples, não é uma coisa fácil. Tem aqueles que requer mais atenção, mas, poxa, numa igreja só tem tribuloso e tribulosa? Aí, pera lá, será que o defeito não está em mim? Que eu não vejo nada de positivo? Que eu não vejo nada de interessante, nada de agradável? Será que eu não vejo nenhuma assim... Nossa, será que aquele fulano... Poxa, ele tem um dom, ele faz alguma coisa de bom? Será que eu só vejo aquilo? Então eu já cansei de falar com pastores dessa forma.
Então, o apóstolo Paulo, ele está orando e glorificando o nome do Senhor. Paulo teve dificuldades, igreja de Corinto. Olha que igreja que deu trabalho para Paulo. Mas você não vê Paulo espraguejando a igreja. Espraguejando não, é praguejando a igreja. Você não vê ele fazendo isso. A gente vê Paulo instruindo a igreja, ensinando a igreja. Aí se eles não querem acatar, aí tudo bem, né? Então, ele glorifica a Deus. Versículo 4, Filipenses capítulo 1. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria. Então, ele está numa intercessão contínua. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria. Paulo é um obreiro incansável. Ele vive intensamente tudo quanto faz. Ele está preso, mas seu coração está focado não em si, ou em suas necessidades, mas necessidades das outras pessoas. Ele não ora esporadicamente, ou seja, de vez em quando, mas sem cessar, sempre, em todo tempo. Esse veterano anda antenado com o céu. Ele tem o seu coração voltado para Deus e para a igreja. Ele ora por todos os crentes da igreja. Não se envolve apenas com uma parcela. Seu carinho não é dirigido apenas a uma elite da igreja, mas ele derrama sua alma a favor de todos os membros da igreja. E é o que nós estamos fazendo. Nós pegamos o grupo da igreja, abrimos lá dados do grupo, aí aparecem todos que fazem parte do grupo, né? Aí a gente ora, de um por um, vai citando. O casal, a família, o jovem, as líderes, todo mundo. De um por um, a gente, sempre que ora, apresenta todos vocês. Porque eu não posso orar só por A ou B. Se a gente fizer isso, a gente está pecando contra Deus. Então, a gente não pode fazer. A gente tem que orar por toda a igreja, por todos os membros, congregados, visitantes, todos, absolutamente todos. Então, o foco de Paulo está no céu. O foco de Paulo está na igreja. Ele está sempre atento às necessidades da igreja. Ele está sempre, porque se ele está preso, mas ele tem convicção, e ele fala para Timóteo, que olha, Timóteo, o evangelho não está preso. A palavra de Deus, ela não está presa. Eu estou preso, mas o que acontece? A palavra está presa, ou eu estou preso, mas a palavra não está. Então, Paulo ele vai orando dessa forma. Então, irmãos, o que a gente observa? No versículo 5, do 5 ao 8, um agradecimento cheio de entusiasmo. Vamos ler lá do 5 ao 8, diz assim. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia que Cristo Jesus voltar. 7. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como na defesa e na confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos vocês, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Então, ele fala, vocês são meus cooperadores na propagação das boas novas desde o primeiro dia até agora. Então ele faz um agradecimento cheio de entusiasmo.
ele agradece, entusiasmado pela cooperação do Evangelho. Os cristãos são participantes da obra do Evangelho. Não só participam de um dom, mas também de uma tarefa que é a promoção do Evangelho, a propagação do Evangelho. Então Paulo está entusiasmado. Olha, vocês foram meus cooperadores na propagação do Evangelho. Vocês foram meus cooperadores. A sua Bíblia está aí? Cooperadores na minha, né? Na de vocês está escrito o quê? É o versículo 5. Seus também está cooperação? Então, essa palavra cooperação, mas tem traduções que traz a palavra diferente. Então, o que a gente pode ver aqui? O que é ser um cooperador no Evangelho? Embora Deus seja aquele que realiza todas as coisas com respeito à salvação do pecador, somos seus cooperadores nessa bendita obra. E Deus quem abre o coração, mas é a igreja que prega a palavra. É Deus quem levanta os obreiros, mas é a igreja que os sustenta. É Deus quem dirige a agenda missionária da igreja, mas é a igreja que dá suporte aos missionários. A palavra usada por Paulo aqui é koinonia, dando a ideia de que os filipenses eram cooperadores no Evangelho por meio das generosas e importantes contribuições ao ministério de Paulo, a fim de que a mensagem do Evangelho fosse espalhada. Os filipenses não apenas aplaudiram os esforços de Paulo na divulgação do Evangelho, eles se envolveram em seu ministério, por intermédio da comunhão com ele e pelo suporte financeiro dado a ele. Então, quando você usa a palavra cooperador, é usada a palavra koinonia. E a gente fala muito de koinonia sobre comunhão. E comunhão não é só assim, nós somos para uma chácara, um retiro, e ficamos ali naquele dia. Aquilo é uma comunhão, é uma koinonia, sim. Mas aqui é algo muito mais profundo, é algo muito mais intenso. Então, os filipenses, eles não só ficaram olhando Paulo fazer a obra, mas eles abraçaram a obra. Então, a gente abraça a obra e a gente pode trabalhar na obra de várias formas. Tem pessoas que trabalham na obra só por causa de cargo. Aí, quando o líder não dá aquele cargo que ele quer, a pessoa se entristece e sai da igreja. E isso acontece. É claro que a gente é bom reconhecimento. A gente precisa, como líder, reconhecer o talento, o trabalho. Mas eu nunca fiz a obra de Deus esperando ser reconhecido pelos homens para querer um cargo, para querer um ofício, ser ordenado a algum ofício, algum cargo, alguma coisa. Nunca fiz dessa forma. Minha esposa está de testemunho aí que a gente nunca foi assim. Nunca brigou, lutou por ser, eu quero ser pastor, eu quero ser presbítero, eu quero ser evangelista, eu quero ser diácono. Não, as coisas aconteceram naturalmente, né? Naturalmente. E aqueles que verdadeiramente querem fazer alguma coisa para o Senhor, e isso eu falei no curso lá para os obreiros na sede, quem quer trabalhar para o Senhor, não se importa com isso. Não se importa. O prazer dele é estar ali, e que posso ajudar, e que posso ser útil, o que eu posso fazer? Claro que nem todo mundo pode ocupar os cargos da igreja. Não pode, de jeito nenhum. Mas eu, como líder da igreja, e os líderes em geral, têm que estar atentos para que não coloque coisas na mão de um grupo só e fique só naquele grupo e acabou. A gente tem que ter a sensibilidade de estar sempre colocando alguém para fazer. Né? O que a gente está tentando fazer coloca um para dirigir, um para pregar. Você vê, hoje nós temos 4 ou 5 professores da classe adulta, né?
Os jovens agora, graças a Deus, já estamos com 3, né? Somos eu, você e o Daniel, né? Então, a gente coloca vocês para pregar, uns coloca para dirigir. Eu também quero começar a compartilhar as terças-feiras. Eu não quero ficar ser o dono da terça, não, viu, irmãos? Não quero ser dono de terça-feira nenhuma, não. Mas é porque eu gosto de trabalhar assuntos continuados. É igual um pastor amigo meu. Como é que eles vão trabalhar? Não sei se eles já começaram ou eles vão começar. Jesus Cristo no Antigo Testamento, no Pentateuco. Aí, um pastor ficou com Jesus no Gênesis, o outro ficou com Jesus em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e assim vai. Então, cada pastor vai ter que ministrar o culto de ensino, trazendo, o pastor define a programação, e aí o pastor que vai ministrar, ele vai ter que estudar dentro daquilo que foi definido. E aí cada um vai falar sobre Gênesis, né? Jesus no Gênesis, Jesus e tal. Então é bem interessante isso, né? O estudo compartilhado, porque a gente tem assim, criou-se, e a cultura da igreja. E cultura da igreja muitas vezes não se muda do dia para a noite. Mas criou-se aquele costume de que a terça-feira é só do pastor. Uai, mas na escola bíblica outros não ensinam? Por que a terça é só do pastor? Irmão, tem pastor que não solta a terça de jeito nenhum. Pode parecer que eu não estou soltando a terça, porque a gente já deu um bocado de terça estudando, mas eu não tenho esse pensamento, não. Esse pensamento, não. E o nosso sentimento é de estruturar toda a igreja na palavra. Nós vamos ser estruturados biblicamente na palavra. Muitas pessoas falam assim, o pastor é muito teológico. Não, irmãos, isso é Bíblia, eu estou ensinando Bíblia para vocês. Aí a pessoa fala assim, teologia. Mas teologia, irmão, se você prega a Bíblia, você está fazendo teologia. A gente não pode ter essa mente assim. É claro que muitas pessoas estudaram teologia, aí começaram a se achar a última bolacha do pacote, aí esfriaram na fé, aí achou que era isso, aquilo outro. Cara, isso tudo acontece. Eu vi com os meus próprios olhos isso. Mas eu não posso ter essa visão negativa de teologia, porque a teologia... Olha aqui, o que a gente está estudando? Você vê que a gente para estudar uma carta de Paulo, a gente estudou não sei quantos meses em Sermão do Monte, 3 versículos. Você viu tanto que a gente extraiu de coisas ali de dentro? Então, quando a gente entende o universo, porque Paulo ele não chegou e recebeu uma mensagem psicografada, igual um espírita, e começou a escrever. Não! Paulo, ele, de fato, ele foi inspirado, a palavra foi soprada por Deus, mas ele estava em um contexto cultural, religioso, social de sua época. E quando você entende como era a cultura, como era a religião, como era a classe social, parece que a Bíblia ela se abre diante de você. E você fala, rapaz, olha só, agora eu entendi por que o apóstolo falou isso, agora eu entendi por que Moisés falou aquilo, por que Jesus disse aquilo. E aí você passa a entender, você passa a compreender as coisas. Então vamos lá. E aí, ele está cheio de entusiasmo porque o povo está cooperando, porque o povo está trabalhando. O povo não está como mero espectador, mas abraçou a causa. Abraçou, ou seja, vestiu a camisa. Nós temos que vestir a camisa da nossa congregação, do nosso ministério. É assim que funciona para nós sermos bem-sucedidos. Você vê, as pessoas que abraçam a camisa de uma empresa, ou melhor dizendo, vestem a camisa de uma empresa, muitas vezes as pessoas prosperam, crescem e sobem de cargo, porque acabam sendo reconhecidas. Então, Paulo está todo entusiasmado. Eu dou graças, eu oro por vocês,
porque vocês foram meus cooperadores, vocês estiveram comigo. Eu me lembro quando a gente pregava e vocês estavam juntos. Isso alegra demais um líder, isso alegra demais uma pessoa que está na frente de uma obra, ou na frente de um departamento. Você fala assim, poxa, aí a pessoa usa uma palavra, né? A pessoa ombreou comigo, ou a pessoa ombreava com fulano. E isso é muito bonito, isso é muito importante. Você não vê Paulo fazendo as coisas sozinhos. Você vê Paulo sempre citando os seus cooperadores e reconhecendo a importância dos seus cooperadores. Aí tem muitos líderes que não reconhecem a importância e o trabalho dos seus cooperadores. Aí fica difícil, né? Então, cooperador é aquele que opera com alguém. Então, e tem pastor que ele abre o culto, ele canta os hinos da harpa, ele faz leitura oficial, ele colhe oferta, ele prega e ele dá a bênção apostólica. E tem pastor que faz isso. Eu já conheci pastores assim. Então, nós temos e somos cooperadores uns dos outros e cooperador de Cristo. Versículos 7 e 8, vamos lá. E aí ele está lá, né? Vamos voltar um versículo, né, o 6. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Então a salvação é Deus quem realiza todas as coisas com respeito à salvação do pecador. Mas a gente coopera com a salvação no sentido de quê? Que somos propagadores do evangelho da salvação. A gente prega a palavra, mas o Espírito de Deus quem trabalha, quem abre o coração da pessoa. E aquele que começa a boa obra, ele conclui. Ele conclui. Para o quê? Até o dia em que Jesus voltar. Então, Jesus salva aquela pessoa, dá graça para aquela pessoa, ela permanece na presença de Deus, através do Espírito Santo, e até que Jesus volte. E aí completa como? Essa obra é completa porque a pessoa é arrebatada, a pessoa dorme no Senhor e ela passa a ser transformada e aí ela vai passar a morar eternamente com Cristo e com os salvos em nome de Jesus. Aí no versículo 7, é apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Então, olha só, Paulo os traz no coração. Paulo traz os crentes de Filipe no coração das três maneiras. Primeiro, no sofrimento pelo evangelho, ou seja, nas algemas. Essa igreja, como nenhuma outra, foi solidária a Paulo em suas prisões. Então, nenhuma igreja foi solidária com Paulo igual a igreja de Filipos. Foi a que mais colaborou com Paulo no seu ministério. Olha só, ela foi um bálsamo para o velho apóstolo nas suas horas mais difíceis, segundo na obra do evangelho, ou seja, na defesa e confirmação do evangelho. Paulo foi tanto um apologeta quanto um missionário. Ele anunciava a verdade e a defendia diante dos ataques dos heréticos. Então, o que acontece? Paulo ele traz aquela igreja no seu coração. Ele se alegra. Então, não tem coisa melhor para um líder, para alguém, ou para você, não precisa ser líder, não. Mas quando você fala assim, poxa, você olha, né? Poxa, eu ganhei essa pessoa para Jesus e hoje ela está firme, até hoje ela está firme. Você se alegra, aquilo te anima, você traz isso no seu coração.
Então isso, Paulo ele ficava assim, alegre, era como um bálsamo, era um refrigério para o apóstolo nas horas mais difíceis. E ele fala aqui, ó, vocês têm participado comigo tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação das boas novas. Aqui ele está defendendo e confirmando a palavra. Ou seja, naquela época surgiram os falsos mestres, os falsos pregadores. E a igreja de Filipos fez o quê? Se uniu com o apóstolo. Ou seja, Paulo era um missionário, plantador de igrejas, mas era um defensor do evangelho. Aí hoje, quando você vai defender o evangelho, aí muitas pessoas falam, quem é você para julgar? Até próprios evangélicos, né? Quem é você para julgar? Você está julgando. Ah, para que isso? Para que aquilo outro? Não. Irmãos, Paulo está dizendo, vocês estiveram comigo tanto na prisão como na defesa e confirmação do evangelho. A palavra apologeta ou apologia é um defensor, é aquele que defende algo. Então, Paulo ele teve que defender o evangelho. Como ele defendia? Pregando o evangelho da forma que ele recebeu de Jesus Cristo. Ele transmitiu à igreja sem adulteração, sem invencionices. Então, ele anunciava a verdade e defendia dos ataques dos heréticos. Heréticos são os falsos mestres, né? Versículo 9. Em primeiro lugar, amor, mais amor, mais amor. Versículo 9, o que ele fala assim, ó? Opa, desliguei aqui. Versículo 9. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continue a crescer em conhecimento e discernimento. Paulo novamente está em oração e ele diz assim, não é que a igreja ela tinha falta de amor e ele precisava orar nesse sentido. Mas é que o amor, ele precisava crescer. E o amor, ele precisa crescer. O amor é verdade que é um sentimento. Ele gera um sentimento em nós. Mas é uma ordem, é uma ordenança. Jesus disse, amai o próximo como a si mesmo. Então, o amor, e aí você fala assim, Senhor, me ensina a amar. Quando você fala, Senhor, me ensina a amar, Deus vai permitir pessoas difíceis de ser amadas, para você amar. Um dos temas da administração lá em São Paulo foi essa aí, pastoreando as almas difíceis de pastorear. O pastor lá dos Estados Unidos, ele ficou numa igreja que o líder da música lá fez um complô lá, um motim lá, tentou arrancar ele de todo jeito da igreja lá. E foram 5 anos nessa luta, irmãos. 5 anos. Depois de 5 anos é que ele alcançou a vitória e o povo passou. A igreja, irmãos, extremamente ferida, machucada. Ele queria visitar, queria correr atrás e o povo, não, nós não queremos igreja cheia, nós não queremos que a igreja cresça, nós não queremos que não sei o quê. E ele pegou lá o livro de membros, né? Ele falou assim, rapaz, mas tem tanto membro aqui, cadê esse povo? E o povo se levantou contra ele assim absurdamente, dele querer saber das ovelhas e atrás das ovelhas. E ele teve uma hora que ele falou assim, rapaz, eu vou largar esse negócio aqui. Só que ele era pastoreado, mentoreado por um pastor mais experiente, que aí orientou ele. Aí o que aconteceu? Depois ele entregou a igreja com 75 membros. Poxa, mas só isso? Mas só que 32 famílias, porque a maioria eram estrangeiros, e 32 famílias foram embora para os seus países convertidas. Então agora você imagina, 32 famílias missionárias
Pode não ter enchido a igreja local, mas quantas pessoas não ouviram o evangelho através das se converteram? Mas não foi uma tarefa fácil, de forma nenhuma. E aí Paulo, ele fala assim, eu quero que o amor de vocês cresça. Que cresçam. E aí, olha só. Tão logo Lídia tornou-se cristã, ela abriu sua casa para o apóstolo Paulo. Tão logo o carcereiro se converteu, tratou Paulo e abriu sua casa. Quando precisou sair de Filipos, a igreja se envolveu no sentido de sustentá-lo. E isso ela o fez ao longo do ministério do veterano apóstolo. Nessa condição de cristãos, em nossa condição de cristãos, há algo capaz de crescer sem limites, o amor. É digno observar que Paulo não pede prosperidade, uma vez que eles eram pobres, nem pede livramento, uma vez que eles eram perseguidos, mas pede que eles avancem na escalada do amor. Não há limites para o crescimento do amor. Então nós temos que amar a nossa igreja, nós temos que amar os nossos irmãos, nós temos que amar o lugar que nós estamos, porque ele cresce, a obra prospera, e o nome do Senhor é glorificado. E aí olha só, por que deve crescer? Versículo 10, quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia que Cristo voltar. Vamos ler o 9 novamente, espera aí. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Olha só, Paulo lista 3 razões por quais o amor deve crescer em todo conhecimento e em toda percepção, ou seja, em todo discernimento. Primeiro, deve crescer para os crentes aprovarem as coisas excelentes. O discernimento deve levar os crentes a escolherem as coisas boas e a rejeitarem as más. A palavra que Paulo usa para provar é um termo para provar o metal ou a moeda, com o fim de verificar se é genuíno, puro, sem mescla nem falsificação. Diz o estudioso que esse verbo provar significa sob teste e depois aceitar quando testado, ou aprovar. Como termo comercial, era usado para denotar o teste de moedas. As aprovadas eram dinheiro genuíno, não falsificado. Então, quando Paulo diz que crescer em conhecimento, discernimento, quero que vocês compreendam, ou que vocês aprovem, é nesse sentido de conhecer, de pôr sob teste, para saber o que é genuíno e o que não é genuíno, o que é verdadeiro e o que não é. Então, por isso que a gente precisa crescer no conhecimento, ou no amor, porque ele traz discernimento, né, para que a gente experimente e viva de modo puro e sem culpa até o dia que Cristo voltar. Versículo 11. Em quarto lugar, como o amor deve se manifestar? Versículo 11. Quero que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Estamos a caminho do céu para prestarmos conta das nossas vidas. E não devemos comparecer diante de Cristo de mãos vazias, mas nos apresentar a Ele cheios de fruto de justiça. De forma alguma, Paulo vê naquele dia a igreja pobre
De forma alguma, Paulo vê naquele dia a igreja pobre de mãos vazias diante de Cristo, mas cheia do fruto de justiça. A palavra justiça, aqui nesse caso, é no sentido de justiça prática interna, não de justificação. Eu já falei para vocês sobre justificação, né? É quando Cristo ele nos declara justo diante de Deus. Nós somos declarados justos diante de Deus através do que Jesus fez. A justificação. Você foi justificado por outra pessoa. Mas aqui é a justiça, no sentido de, como ele fala, que eu quero que vocês vivam de modo puro e sem culpa. É quando você produz fruto, quando você anda em retidão, quando você pratica a justiça. É isso que Paulo está dizendo, que nós estamos indo para o céu. Porque ele disse que a boa obra que ele começou vai se aperfeiçoar até o dia da volta de Cristo Jesus. Então eu quero que vocês sejam sempre cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo. Então o homem por si só não produz fruto de justiça por si só, mas só produz fruto através de Jesus Cristo na sua vida, para a glória e louvor de Deus, para que esses atos de justiça sejam para a glória e louvor de Deus. Então Paulo está orando, Paulo está dando graças a Deus, Paulo está falando, cresçam no amor, porque vocês vão experimentar coisas maravilhosas, vocês vão viver de modo digno, vocês vão viver de modo santo e puro, e vocês vão vocês serão apresentados diante de Deus não de mãos vazias, mas com frutos de justiça por aquilo que vocês fizeram e da forma que andaram aqui na terra. E olha só, e a fonte do fruto de justiça é por meio de Jesus Cristo. Jesus é a fonte de todo fruto de justiça. Você viu que no começo nós vimos que Paulo diz assim, graça e paz. E a gente não disse que a graça é a fonte de todo bem. Então a fonte do fruto de justiça é Cristo Jesus. E qual é o propósito final da vida do cristão? É a glória e o louvor de Deus, é para glorificar a Deus. O que os filipenses estavam fazendo em favor de Paulo, a respeito de Paulo, estava glorificando o nome do Senhor. Nada, absolutamente nada do que estava sendo feito ali estava para a glorificação do homem. E quando o homem ele faz algo para ser glorificado, exaltado, aí a gente volta lá no Sermão do Monte, em que Jesus cita os fariseus, dizendo que os fariseus já receberam o seu galardão aqui na terra. Já recebeu o louvor, já recebeu a honraria, e pronto. E não recebeu. Recebe os aplausos dos homens, mas não recebe o aplauso de Deus. É isso que a gente vê, a gente observa. E aí, tudo vem dele, por meio dele e para ele. Deus é o fim último de todas as coisas. O cristão não é bom porque pretende ganhar louvor, crédito, honra e prestígio para si mesmo, senão para Deus. Amém? Deus seja louvado. A gente parou no versículo 11, grave. Terça que vem a gente vai estudar do 12 para frente. Porque são assuntos diferentes, são blocos diferentes e também não tem tempo para estudar tudo de uma vez só. Grave aí. Na sua casa, leia toda a carta de Paulo aos Filipenses. Só são 4 capítulos. Rapidinho você lê. Passa a semana toda lendo Filipenses. Para você chegar na próxima terça afiado. Porque quando a gente ensinar aqui,
você vai estar com um texto bíblico já gravado na sua mente. Então, passe essa semana lendo Filipenses mais de uma vez, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus. Depois que acabar o culto, eu tenho que ir ali eu vou ali no Parque Rio Branco. Vou lá lá para frente, lá perto da sede, mas aí eu volto para cá, pra gente orar, viu? E se você quiser orar, eu não vou demorar, tá? A gente vai lá e volta, no máximo com uns 20 minutos, meia hora a gente volta de novo. E vamos orar ao Senhor. Amanhã de manhã nós temos círculo de oração em nome de Jesus. Oi? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado por estarmos na tua casa, aprendendo a tua palavra, estudando a carta aos Filipenses, Senhor. Que o Senhor nos enriqueça, meu Deus, através desse estudo, para a glória do teu santo nome. E o Senhor nos ajude a colocar em prática este ensinamento, Senhor. Pai Santo, Pai Bendito, continue abençoando o teu povo, a tua igreja. Continue abençoando, Senhor, os teus filhos que nos assistem, para a glória do teu santo nome. Senhor, fortalece esta obra, fortalece esta igreja. Dá graça e sustentação em nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.